salvasse. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e crê-lo-emos. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre a terra, e até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto, disseram: este chama por Eli. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e bebeu em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber. Outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as paredes, as pedras, e abrindo-se o sepulcro, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele estavam guardando, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Irmãos, cada vez mais, cada século, cada ano, cada década que se passa no planeta Terra, aqueles que são apreciadores das Escrituras Sagradas, aquele que não é crente, aquele crente só de boca para fora, mas aquele que medita na palavra, aquele que estuda, aquele que vê as coisas de Deus da maneira espiritual, não da maneira filosófica nem histórica, vai sentir profundamente que a volta de Cristo está próxima. Pelos sinais que a terra está demonstrando, não são só esses sinais que muita gente fala: quando vires rumores de guerra, quando vires peste, é só isso não. Tem um sinal que me preocupa muito, eu já falei aqui uma vez nesse púlpito: é o esfriamento, é a falta de amor. Jesus Cristo, porventura, quando o Filho de Deus voltar, encontrará amor. E também fala a Escritura Sagrada que o amor de muitos se esfriariam. Nós estamos num momento muito delicado no mundo. Eu vi pastor outros falando aqui, Walter também, sobre as questões nucleares. Eu não vou falar sobre isso, porque eu não quero me ater a esse problema. Mas a preocupação do pastor, a preocupação de Walter é a minha também. E garanto, como é de muitos irmãos aqui, uma guerra lá vai afetar a gente aqui pesadamente. Uma guerra nuclear, mesmo que solte 2 bombas solares, vai afetar a gente aqui também. Porque o planeta é circular e o vento gira por todo canto. Mas eu não quero me lembrar disso. Eu quero me lembrar que eu tenho um Deus que pode tudo. E que eu acredito, não sei, pastor, eu não sei os irmãos, eu acredito que a igreja não vai passar por tribulação. Portanto, eu confio no Senhor, que antes de toda essa desgraça, essa miséria acontecer na face da terra, pelo egoísmo, pela falta de fé, pela falta de confiança, pela falta de amor a Deus, o Senhor me levará. E levará a sua igreja. Ele nos livrará do tempo de angústia de Jacó. Irmãos, o texto que nós lemos descreve a crucificação, a trajetória do amado Jesus Cristo. Quando a gente tem um problema, o pastor Deus também falou aqui, eu presto atenção a tudo, sobre a criação de criança, é uma outra preocupação muito grande. Por isso que meu tema lá no seminário, eu já disse aqui uma vez, mandaram até eu trocar o tema, o título, foi como assassinar um adolescente dentro da igreja. Porque a gente está vendo isso. Estão desviando nossos jovens do evangelho.
Com tanta coisa que estão fazendo para aí, é luz de efeito, é fumacinha, é louvor de 1h30, palavra de 15 minutos. Estou começando por aí. Alguém diz assim: pastor, isso é besteira. É besteira não, meu filho. Por causa de uma teimosia, o castigo atingiu a humanidade inteira até hoje. O pecado não entrou por Eva, entrou por Adão. Mas Eva induziu Adão ao erro. Ela ofereceu a fruta. E agora nós estamos vendo o mundo circulando e voltando para... Estamos passando agora para Sodoma e Gomorra. Depois vamos chegar no Éden. A prostituição está crescendo. As mulheres lá fora estão andando seminua. E de lado dela está o seu esposo. Não existe mais respeito familiar. Não existe mais respeito do filho com o pai, desonrando um mandamento que é bíblico, que é de Deus. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem teus tempos aqui na terra. A gente vê pai que chega lá na minha escola onde eu trabalho, chega na minha sala e diz: professor, teve um caso que a mulher chegou: eu não aguento mais meu filho. De quantos anos seu filho tem? Tem 7 anos, quem merece uma pizza é a senhora, não ele. Porque a senhora não sabe criar um filho de 7 anos, vai saber que é um de 12, de 13, de 14. Nós estamos caindo num precipício, porque nós esquecemos do primeiro amor, nós esquecemos do que Cristo nos ensinou, nós esquecemos que aquela cruz pendurada ali no Calvário não foi uma fantasia, não foi algo para a gente chorar. Ah, pobrezinho de Jesus, morreu crucificado, prego na mão, prego no espelho. Nada disso, irmão, é para você chorar por você. Jesus morreu por você, morreu por mim, Ele pagou caro. E esse abacaxi do nosso pecado lá em Adão e Eva, Deus não deixou para resolver na hora não. Eita, Adão pecou, e agora? O que é que a gente faz? Sei não, alguém tem que morrer por ele. Vamos tirar no pau ímpar aí, quem vai resolver, quem vai morrer por Jesus? Por Adão e Eva e a humanidade, será Gabriel? Quem? Nada disso. Eu vou mostrar algumas coisas que acontecem, para que você volte a sua estaca zero, quando você entregou sua vida a Jesus. E lembre-se que aquele que te salvou ainda espera por você. Tem uma musicazinha que uma vez eu falei até com Raquel, que eu ia pedir para ela louvar a Deus, mas eu não pedi. A letra é mais ou menos assim: se te falta tempo para uma oração, se não é capaz de amar o teu irmão, se não sobra tempo para uma oração, é tempo de parar e pôr os pés no chão. Se teus sentimentos te consomem, seus compromissos te consomem, não agradas a Deus, isso é o homem. Se do pedestal ainda não desceu, Jesus diminuiu e só você cresceu. É hora de parar e lembrar onde você caiu e se arrepender, pois o mestre tudo viu. Deus fez de você um vaso de amor, que Ele usa quando quer mostrar o seu valor. Tens que mudar. Cristo te espera outra vez. É hora de a gente mudar. É hora de a gente ter uma consciência de que cristianismo não é esse cristianismo que estamos vivendo hoje. Um cristianismo descompromissado, um cristianismo que vive mais de festivais, de festa, do que um cristianismo que vive em torno de oração. Culto doméstico, que é isso? Culto doméstico. Pastor, o senhor está falando grego? Não sei o que é culto doméstico. Eu sei que muitos irmãos aqui fazem culto doméstico, mas culto doméstico hoje em dia é uma raridade. Eu uma vez conversando com o pastor Catão, ele disse que acordava de 5 horas da manhã para orar. Eu perguntei ele: pastor, qual é a sua atividade diária? Ele disse: eu acordo de 5 da manhã para orar. 6 horas minhas filhas começam, se levantam, eu vou para a mesa fazer o culto com elas. A gente canta, lê a Bíblia, ora, elas vão para o trabalho, eu tomo meu café com elas e vou visitar os irmãos. Era a rotina dele. Às vezes a gente diz assim: mas pastor, eu não tenho tempo para fazer isso. Você, quando diz essa frase, você está chamando Deus de incompetente. Deus, você me deu um dia de 24 horas, não dá tempo para fazer nada. Me deu um dia de 28 horas, o Senhor fez o dia errado. Eu não tenho tempo para essa atividade. Entenderam? Agora veja quem é
o Salvador de vocês. Veja quem é o seu primeiro amor. De onde ele veio? Primeira profecia falando de Jesus, todo mundo conhece, Gênesis 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a tua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Todo mundo conhece essa profecia, né? Todo mundo aqui conhece. Que Deus estava profetizando ali que Satanás iria ferir o calcanhar de Cristo e Cristo iria esmagar a cabeça de Satanás. Calcanhar não é ponto, é mortal, cabeça é. Nenhum ser vivo vive sem cabeça. Segunda profecia, está lá em Gênesis 22, 7 e 8, também conhecido dos irmãos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Vocês sabem a resposta que Abraão deu. Abraão disse: Deus providenciará para si um cordeiro. E não era aquele cordeiro que estava dentro de um mato enganchado, não. Abraão não estava falando disso, não. Abraão estava falando de uma profecia. Deus mesmo vai providenciar para si um cordeiro. Aquele cordeiro que estava dentro do mato não foi providenciado por Deus, não. Ali foi para se cumprir um sacrifício normal da cultura judaica. Mas Abraão estava apontando com uma profecia que João Batista confirma lá na frente: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Outra profecia, Êxodo 12:6, a introdução da Páscoa. Quem está assistindo a novela da Record, por sinal é uma coisa muito boa, é melhor do que está assistindo Big Brother, aquelas porcarias, aquele lixo da Globo. Veja o que aconteceu em Êxodo, quando Deus determinou a Páscoa. Esse será para vocês o primeiro ano do nosso calendário, o ano de Nissan ou Abide, depende da sua ação. No 10º dia você vai separar um cordeiro macho, sem manchas, sem defeito, de um ano, e o guardará até o 14º dia. E no 14º dia você vai imolar o cordeiro. Mas quando você vai ler na Bíblia, parafraseando assim, dizendo assim, é fácil. Mas quando você vai ler na Bíblia, você vê que toda a sentença vem no plural. E de repente muda para o singular. Deus diz assim: e guardarei até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará no crepúsculo da tarde o cordeiro. Mas ali tinha praticamente 300 famílias, seria 300 cordeiros. O texto deveria dizer assim: no crepúsculo da tarde, o povo de Israel sacrificarão aproximadamente 300 cordeiros, porque era o que vinha. Mas o texto cai para um cordeiro. Continuando, Atos 2:23, o plano de Deus antes da criação do universo. Um pecou e agora? Daqui a 2000 anos eu resolvo esse problema. Eu vou sacrificar meu filho e vai resolver tudo. Não! Deus, como cantaram aqui, Deus não obedece ao fator tempo. O tempo foi criado para o homem, não foi criado para Deus. Deus criou o tempo. Deus é o Criador e Ele sabe o que faz. Antes da fundação do mundo, Cristo já tinha sido crucificado. Presta atenção, Atos 2:23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presidência de Deus, e presciência de Deus, prendeste, crucificaste e mataste pelas mãos dos injustos. Pedro está dizendo aqui: olha, vocês sacrificaram Jesus pelos injustos, Roma, Judeu, mas não foi que vocês fizeram nada, não. Vocês cumpriram aquilo que estava determinado antes da fundação do mundo pela vontade de Deus. Vocês estão aqui obedecendo à vontade de Deus. Nós estamos aqui para obedecer à vontade de Deus, seja ela qual for. Então você não é servo. 1 Pedro 1:18-20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, olha lá a Páscoa, e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo,
mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Olha lá, antes de Deus criar o mundo, Cristo já estava crucificado no plano de Deus. Mas aconteceu há 2000 anos atrás aproximadamente, por amor de cada um de nós. Apocalipse 3,18. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Veja que a escolha de Deus não é coisa assim para dizer, Deus vai resolver meu problema de repente. Não, tudo na vida da gente é programado por Deus. Se Ele te chamou, se você teve um encontro verdadeiro com Jesus, se você se quebrantou nos pés dEle, se você mudou de vida, você realmente é um servo de Cristo, você vai viver todos esses momentos em sua vida. Pastor Vimalgo, de saudosa memória, ele tem um livro que ele até me deu de presente, quando eu fiz o curso no seminário dele, que é as 7 características de um cristão verdadeiramente convertido. Eu vou citar 3. A primeira, 90% das pessoas que entregam a sua vida a Jesus, no ato da entrega, porque o Espírito Santo já agiu nela, ela chora. A emoção, a alegria é tão grande que ela chora. Segundo, ela não tem mais prazer nas coisas que se viam a ela no mundo. Pelo contrário, ela abomina porque sabe que aquilo é proveniente do pecado. A gente vê hoje Carnaval de Cristo, São João de Cristo, São João com Cristo, Carnaval com Cristo, cerveja sem álcool. Daqui a pouco vamos dizer maconha sem produto entorpecente. Deus não chamou a gente para isso, para arranjar desculpas para voltar ao mundo. Não, Deus chamou a gente para ser fiel a Ele, para ser servo, para dar vida por Ele. A igreja primitiva dava vida por Jesus. Hoje nós não vivemos pelo Evangelho. Está difícil ser pastor hoje em dia, está difícil ser crente hoje em dia, está difícil aguentar o peso da salvação, mas você não está aguentando sozinho. Cristo está levando o fardo com você. Não se acovarde, não fique triste, não fique preocupado com guerra nuclear. Pastor, eles estão uma brincadeira aqui que eu e Fátima comenta muito em casa. Eu estou na fila, eu também estou, não sei quanto, pode ser amanhã, pode ser daqui a 50 anos, eu estou na fila. E eu vou me preocupar com a coisa que eu sei que vem. Eu tenho que preocupar com o ministério que Jesus Cristo me deu. Eu sou servo, eu sou um pastor, eu sou um ministro do Evangelho. Eu não tenho direito de pegar esse púlpito e mentir para vocês. Eu não tenho esse direito, Deus não me dá esse direito. Eu tenho que pregar a vocês aquilo que Deus colocou no meu coração, aquilo que é verdade, aquilo que eu estou falhando. E eu estou falhando no compromisso com Deus. Eu estou esquecendo do verdadeiro amor, do primeiro amor. De quando em 1990 eu entreguei minha vida a Cristo, movido pelo chamado Espírito Santo, na primeira igreja em Cruz das Armas. E eu chorei muito, foi eu e Fátima que fomos juntos. Não sei porque Deus tem um ministério, a gente só faz as coisas juntos. Talvez a gente seja arrebatado junto ou morra junto, né, para não ficar separado. Mas foi uma emoção muito grande. Eu chorei muito. Por quê? Porque eu estava sentindo o peso do que amar Cristo. Continuando. Uma pergunta que surge, ontem eu conversei com os jovens sobre isso. Por que Jesus foi crucificado? Por que ele não foi apedrejado? Você se lembra que um discípulo de Jesus foi apedrejado? Estevão. A mulher que estava em adultério ia ser apedrejada. Jesus muitas vezes tentaram apedrejar ele, ele se livrou. Por que Jesus se livrou? Ele não tinha que morrer. Presta atenção numa coisa. Satanás, ele tem milhões de anos de experiência. E Deus tem a eternidade. Se a gente está com Deus e Deus está conosco, nós venceremos. Agora presta atenção à teoria de Satanás. Se Jesus morre crucificado, apedrejado, era uma morte natural, era uma questão de desobediência da religião, mas os judeus não queriam isso.
Jesus podia ser um mártir, podia ser uma pessoa que, ele era tão bonzinho, mataram ele apedrejado. Não, a tática do judeu era levar Jesus Cristo à cruz. Por quê? Porque lá em Deuteronômio tem dizendo que aquele que é pendurado no madeiro é maldito de Deus. E ele, quando for pendurado no madeiro, ele não pode passar de um dia para o outro. Ele tem que ser retirado e colocado fora da cidade, enterrado no mesmo dia, para que a cidade não seja amaldiçoada junto com ele. Tem duas coisas de Jesus na crucificação. Primeiro, ele tinha que ser tirado da cruz, porque ele foi amaldiçoado. Segundo, era a Páscoa. Tiraram Jesus da cruz. Os judeus que faziam oposição a Jesus ficaram todos satisfeitos. Por quê? Ele é, a nosso ver, um amaldiçoado. Ninguém vai seguir um amaldiçoado. Quem é que é seguir? Você é seguidor de Jesus? Sou, eu acredito nele. Mas aquele cara foi amaldiçoado, foi crucificado. E a nossa escritura sagrada, lá em Deuteronômio, segundo Moisés, diz que aquele que é pendurado no madeiro é amaldiçoado de Deus. Você vai seguir um amaldiçoado? Eu sigo. Porque aquela maldição que Cristo levou nas costas trouxe para mim a bênção. Ele se fez maldito por mim, Ele levou meus pecados na cruz, Ele morreu por mim, Ele deixou sua glória por mim, Ele assumiu a forma humana por mim. E o que é que eu faço para Ele? Quando Jesus estava na cruz, pegaram um caniço lá, molharam em mel e vinagre e deram a Jesus. Ele provou e não bebeu. Por quê? Porque segundo a cultura judaica, queria uma espécie, eu disse até às meninas que era uma espécie de anador, Dorflex, era uma espécie de anestesiante que eles davam aos crucificados. Jesus não aceitou, porque Jesus veio ali para pagar os nossos pecados e sentir a dor que nós sentimos. Ele rejeitou. Terceiro ponto, o local onde Jesus foi crucificado, meu amigo, eu vou dizer a mesma coisa que eu disse ontem, para ilustrar melhor a história. Imagine o irmão ali, ele é general do exército, ele está com a metralhadora de lado, uma automática de lado, 2 granadas no bolso, cheio de arma, armada até os dentes. Aí chega um cara, dá uma tapa no rosto dele, chama ele de imbecil, arrogante, mentiroso, hipócrita. Sabe o que é que ele vai fazer? Vai sacar o automático e dar uns 6 tiros no cara. Porque a revolta humana, o orgulho humano faz com que a gente faz isso. Será que Jesus faria isso se ele tivesse hoje? Não. Porque o amor que ele tem pela gente é tão grande que ele resistiu a tudo. Veja o que aconteceu com Jesus na cruz. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E assentando-se guardavam ali a túnica de Jesus, a roupa dele foi jogada no chão, e os soldados começaram a disputar, começaram a jogar em cima. Cumpriu-se uma profecia. Mas tem outra profecia que se cumpriu aqui, na morte de Cristo. Vocês se lembram daquela imagem da serpente no deserto? Vocês se lembram? Jesus falou lá em João. Assim, eu vou dizer o versículo que está. João 3,14, diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. A segunda profecia, a primeira foi a sorte que lançaram sobre a roupa dele. Veja como a fé da gente é importante. O povo estava no deserto, apareceu uma serpente lá que picava o sujeito, menos de meia hora ele morria. Deus disse: Moisés, coloca uma haste de bronze, coloca uma serpente lá em cima e manda o povo, toda vez que for picado, olhar para a serpente que será curado. Vocês acham que uma serpente de bronze pendurada numa vara de ferro cura ninguém? Que conversa é essa? Cura não. Agora a palavra de Deus cura. Se ele disser a você, você está com câncer no estômago, vá ali como um bocado de barro que você vai ser curado. Coma, porque Deus sabe o que faz e Deus sabe o que diz. O que eu disse às meninas eu vou dizer aqui. Quando eu estava com câncer no nariz, que Deus disse assim: bote gelo.
Eu não questionei Deus, não. Gelo, Senhor. Eu vou botar gelo num canto e gelo. Bota o que, Senhor? Gelo. Se ele dissesse, bota qualquer coisinha aí, eu colocava. Porque Deus é Deus, o nosso Deus é poderoso, e Ele faz existir o que não existe. Eu vou duvidar? Não. Então, quando o povo olhava para aquela cruz, olhava pela fé, não pela cruz de bronze. Deus disse que se eu olhar eu fico curado, eu vou olhar, curado. Jesus disse, aqueles que olhar para mim, e reconhecer o meu sacrifício, reconhecer que eu estou levando os seus pecados, reconhecer que eu sou Deus, e me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Isso é fé. Você acredita em Deus, mas você não viu Deus. Você acredita em Cristo, você não viu Cristo. Ah, pastor, eu assisti aquele filme. Que filme, irmão? Você não sabe nem como é Deus, você não sabe nem como é Jesus, mas a sua fé faz com que você sinta Ele dentro do seu coração. É essa a diferença do crente para o homem secular. O homem secular conhece o Jesus histórico, o Jesus do cinema, o Jesus do teatro, o Jesus do livro de quadrinhos. Mas o crente conhece Deus pelo contato. Desde que ele foi alcançado pelo Espírito Santo, ele passa a ter uma comunhão eterna com Jesus Cristo. Salvação não se perde. Tem gente que pensa que tem e não tem. Mas salvação não se perde. Se você teve um encontro com Cristo, esse encontro é para sempre, é eterno. Continuando, estou já terminando daqui a meia hora. A acusação dos religiosos foi acusação religiosa. Não podia levar Jesus Cristo a um madeiro. Jesus tinha que ser acusado politicamente também. Qual a acusação religiosa? Simples. Filho, está perdoado os teus pecados. Só isso, pastor? É. Porque nessa frase, Jesus estava dizendo, eu sou Deus. Porque só quem pode perdoar pecado é Deus. Cometer essa ilusão de dizer aí, não, fulano pode perdoar pecado. É só você pagar a penitência. Irmãozinho, Jesus já pagou tudo por mim. Eu devo só obediência. Então Jesus Cristo, quando chegava, pegava uma pessoa como leproso, os 10, só voltou um. Aquele homem que desceu na maca, e tantos outros, quando ele dizia assim, filho, estão perdoados os teus pecados? Para o judeu era uma blasfêmia, porque ele estava dizendo, eu sou Deus, porque eu perdoo o pecado. Quando ele disse assim, Abraão se alegrou ao ver o meu dia, questionário, tu não tem nem 50 anos, como é que está dizendo que viu Abraão? Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou, o que quer dizer isso? Vai lá no encontro de Moisés com a sarça ardente, que você vai ver qual foi o nome que Deus recebeu para ele, deu para ele. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou de eternidade a eternidade. Eu não tenho começo nem fim. Acusação política. Tu és rei? Tu disseste. Um dos apóstolos, dizem que foi Pedro, pegou a faca na hora do encontro com Jesus no monte, que soldado prenderam ele, cortou a orelha de Malco, servo do sacerdote. Jesus reclamou, questionou, disse, não faça isso, porque pela espada aquele que usar vai morrer por ela. Mas Jesus disse uma coisa ali que é interessante. Olha, se eu quisesse, vou parafrasear, se eu quisesse me salvar da cruz, era muito fácil, meu irmão. Eu orava ao meu pai, ele mandava 12 legiões de anjos e me tirava daqui. Mas como eu iria cumprir aquilo que está determinado pelo meu pai? A sentença do julgamento de Cristo. E por cima da cabeça estava escrito, este é Jesus, o Rei do Judeu. Jesus, pendurado na cruz, colocaram lá na cruz, não como a gente vê no filme, viu? O suposto nome daquele rapaz lá do Paraná que desapareceu. Tem escrito lá, Jesus, o Rei dos Judeus. Escrito em hebraico, para provar a questão religiosa de Cristo. Ele estava se dizendo Rei dos Judeus e ofendeu as escrituras sagradas, se dizendo Deus. Segundo, escrito em grego,
Por quê? Porque o grego introduziu dentro do judaísmo muita filosofia, inclusive a reencarnação, que muitos acreditavam. E a terceira linguagem, o latim, para provar aqueles que passavam por ali que Roma não perdoa seus inimigos, que ele ofendeu Roma ao se dizer rei. E como os próprios seguidores dele disseram: nós não temos nenhum rei senão César. Você vê como as coisas não são fáceis? Jesus foi humilhado ao ponto máximo. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destrói o templo em 3 dias, reedifica, salva-te a ti mesmo. E vocês sabem tudo ali que houve. Um detalhe: o Morro do Calvário não é muito alto não, né? Muita gente pensa que é um morro bem alto. O pessoal olhava, nada disso. Era um lugar que parecia uma caveira, tinha umas rochas lá. Pastor, ele já foi por lá, né? Mas tinha uma passagem onde os romanos gostavam de colocar cruzes. Quem assistiu aquele filme Espartacus? Alguém aqui? Só 2. Vocês precisam assistir aquele filme. Quando Espartaco morre, Roma mata o inimigo, ele colocava assim na Via Ápia, que era a avenida mais importante daquela época, o Festival de Cruzes, para mostrar ao povo o poder de Roma. Se você se revoltar contra mim, vai acontecer com você o que aconteceu com esse. E tem outra coisa, as coisas eram baixas, não era lá em cima para você ficar olhando assim não. Era baixa, por quê? Porque o corpo ficava na cruz até apodrecer. E os animais lá arrancavam os pedaços. E aquilo era um quadro horrível, horrível. Mas o cara passava e ficava com medo. Eu vou prejudicar Roma, eu tenho que me submeter. O que é que ele é capaz de fazer? Amedrontar é uma arma dos ditadores. Mas Jesus mostrou o grande amor que ele tinha ao citar 7 palavras. E eu vou ser bem rápido por causa do horário. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Para mim, opinião pessoal, foi a maior oração de todos os tempos até hoje. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Segundo, em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Muita gente é preconceituoso de pregar o evangelho a gay, a lésbica, a ladrão dentro do presídio. Jesus salvou um ladrão na hora da morte. Está aqui. E todos 2 xingavam Jesus, todos 2. Mas a ação do Espírito Santo fez com que reconhecesse naquelas atitudes de Jesus na cruz que ele realmente era o rei. A resposta de Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A preocupação de Jesus com a família: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Perto da hora 9, o céu estava tudo escuro. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, está consumado. Ou seja, Pai, eu concluí a obra que tu me deste a fazer. Muito embora tenha uns dementes por aí que diga que a obra de Jesus não foi completa, que ele falhou. Já tem outro dizendo que a Bíblia precisa ser corrigida, que está cheia de erro. É tudo servo de Satanás. Mas Jesus disse: está consumado. A obra que o Senhor me deu para eu realizar, eu realizei. Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Só Deus pode escolher a hora de nascer e a hora de morrer. Você nunca vai ver um moribundo chegar a dizer: ô Josias, daqui a 30 segundos eu vou morrer. Você só tem 30 segundos para falar comigo. 29, 28, morri. Você não vai ver isso nunca. Jesus escolheu a hora, o minuto e o segundo. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E morreu. Para terminar, em Mateus 26, 53, 54, quando Jesus foi preso, eu estava falando sobre Malco, ele disse: ou pensas tu que eu não poderia agora mesmo, já falei isso agorinha, rogar meu pai para que ele mandasse 12 legiões de anjos para me salvar? Agora, o poder de Jesus revelado nas suas palavras. João 10, 17, 18. Jesus havia dito: por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida
para tomar e torná-la de volta. Ninguém me tira a vida, mas eu de mim mesmo a dou e a restituo a mim mesmo quando eu quiser. Irmãos, eu preparei uma mensagem ontem sobre avivamento. Eu disse que ia falar muito sobre avivamento. Está lá em Abacuque e outra em Jeremias. Mas eu resolvi trazer essa palavra hoje porque esse servo que está falando a vocês aqui está muito preocupado. Preocupado com o desenrolar do mundo. Preocupado com as coisas que estão acontecendo dentro da igreja. Preocupado com a minha vida, com a vida da minha família, que tem muitos que não entregaram a vida a Jesus ainda. E a família de minha esposa. Preocupado com a igreja. Aquele que ama sofre. Eu amo o meu trabalho, eu amo o meu ministério. Eu amo as ovelhas que já passaram pela minha mão. Eu queria pedir demissão da escola uma vez e a esposa de pastor Nicasso me chamou no canto e disse: irmão Valdemar, você está sem igreja? Eu digo: estou. Ela disse: mas você é professor? Eu digo: sou. Quantos alunos o senhor tem? Eu digo: 1.600. Ele olhou para mim e disse: o senhor tem uma igreja desse tamanho e está se queixando de Deus? E alguém já tinha me dito isso antes, pastor Sérgio. Eu baixei a cabeça e de lá para cá eu aprendi que Deus me colocou dentro do colégio do município, uma escola do município, para eu pregar o evangelho. E é isso que eu faço até hoje. O que é que Deus tem me dado de volta? Salário? Salário, todo mundo sabe que o professor não ganha bem. Mas Deus me deu algo maior do que salário. É o que Fátima de vez em quando escuta no meu celular. Professor, eu lhe amo. Você é o maior professor do mundo. Minha mãe lhe ama, meu pai lhe ama. Você trata a gente como filho. Aí eu sinto no meu coração que Deus me botou ali para fazer um trabalho. Eu tenho um ministério pastoral, eu sou pastor. Mas eu não estou procurando igreja, não estou preocupado com igreja. Eu estou preocupado em fazer a vontade de Deus. E se eu morrer amanhã, eu morro feliz. Porque eu amo Deus e eu sei que Ele me ama. Deus abençoe vocês. E um apelo desse pastor, que já tem idade suficiente para ser pai de muita gente aqui. Volte ao primeiro amor. Ore. Se sacrifique. Terça-feira tem culto de oração aqui de manhã, não é isso, pastor? Terça-feira, né? Terça. Vamos todos nos reunir aqui. Eu estou trabalhando demais. Eu estou com 40 turmas, 40 salas de aula. É muita coisa para mim. Mas me botaram para tomar conta de mais umas crianças. Mas eu venho. Eu venho, sabe por quê? Não é para agradar o pastor, eu disse não. Nem para agradar a volta, nem pastor nenhum aqui. É porque eu estou precisando. Eu estou precisando muito de oração. Quem não estiver precisando, fica em casa. Deve ter alguma atividade muito interessante na televisão. Mas eu sei que terça-feira vai ter muita gente aqui. Porque nós amamos Cristo. E Ele nos ama. Que Deus vos abençoe. Que essa mensagem que eu trouxe hoje seja uma mensagem que vocês meditem em casa. Por que Cristo morreu? O que é que eu estou fazendo por Ele? Por que eu esqueci o meu primeiro amor? Quando você namorava, os casados daqui, né? Walter, pastor Eudes, eu, Josias e tantos outros. Era aquele amor louco pela namorada, né? Eu pelo menos era, até hoje eu sou. Então faça isso por Jesus. Tenha aquele amor louco por Jesus que você teve quando o Espírito Santo de Deus alcançou você. Dê tudo que você tem a Deus. Porque Deus deu o melhor que Ele tinha a você, o seu filho. Vamos orar que eu vou dar a palavra para o pastor Eudes. Eu já passei um pouco do tempo. Me perdoe, pastor, mas é o jeito. Vamos orar, vamos ficar de pé, igreja. Irmãos, alguém diz que a oração, eu já ouvi muita gente dizer isso, que a oração é uma conversa com Deus. É ou não é? Todo mundo concorda? Que quando você está orando, você está conversando com Deus? É ou não é? E por que a gente não ora? Eu vou orar agora e vocês vão orar junto comigo. A gente vai conversar com Deus.
e Deus vai nos dar conforto. Deus vai colocar a mão sobre nós e resolver muitos problemas nossos que estão pendentes, porque Ele é Deus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, clamamos a Ti, nos humilhamos diante de Ti, nos prostramos, Senhor, a Teus pés, vestido de saco, com cinza, para nos mostrar a nós mesmos o quanto não somos nada diante da Tua presença. Pai, tem misericórdia do Teu povo. Pai, enxuga as nossas lágrimas, coloca em nossos rostos o riso de felicidade em Te servir, em ser Teu servo, em Te adorar, em conversar contigo diariamente. Coloca em nossos corações o desejo de sermos fiel à Tua igreja, o corpo de Cristo espiritual que habita aqui na terra, o qual nós fazemos parte, movido e escolhido pelo Teu Santo Espírito. Pai, dai força, dai ânimo a Teu pastor, o dirigente dessa igreja e os demais dirigentes de igrejas. Dai força, Senhor, aos oficiais que têm a incumbência de levar a Tua palavra àqueles que estão necessitados. E a nós, Senhor, coloque em nossos corações o desejo de pregar o Teu santo evangelho, o desejo de orar pelos moribundos, o desejo de amar aquele que está caminhando por um caminho que não leva a Ti. Pai, coloque em nossos corações um desejo infinito de pregar o Teu amor, um desejo de dizer ao pecador: olha, você está em pecado, se você morrer assim você vai para o inferno, mas Jesus Cristo morreu por você, Jesus Cristo quer te salvar, Deus tem prazer na sua vida, porque você precisa entregar sua vida a Jesus. Que nós tenhamos esse amor, e que quando nós nos encontrarmos com o nosso Mestre, no dia do arrebatamento, que está breve, nós não chegamos diante dele de mão vazia. Nós apresentemos a ele as almas que nós ganhamos para ele. Assim eu te rogo, assim eu te imploro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Pode sentar, queridos. Deus abençoe, Valdemar, você, a sua esposa Fátima, seus 2 filhos, 2 noras, né? E um bocado de netos, né? Já tem o quê? Hoje é o aniversário de Fábio. Ah, de Fábio, né? Tá certo, o mais velho, né? Amém, irmão. Deus abençoe o pastor, né? Graças a Deus, guarda essa palavra no coração. Vamos nos levantar, né, com alegria para servir o Senhor, né? Antes de nós encerrarmos, eu queria informar, queridos, que a nossa mocidade está fazendo cantinas para arrecadar dinheiro para o congresso DEMEC que está se aproximando. E hoje elas têm uma cantina com torta de amendoim, com farinha de castanha. Olha que R$5, viu? Bolo com café ou refrigerante, R$2. Então, por favor, prestigiem. Esses jovens estão lutando, trabalhando. A igreja deve ajudar um pouco também, para que vá aqui um bom grupo participar deste congresso, que certamente será uma bênção para todos, né? Os participantes. Lembrar os irmãos que terça-feira pela manhã nós teremos aqui uma reunião para orarmos ao Senhor, de 9 até às 11 horas, e jejum e oração. Vamos subir à casa do Senhor, é a reunião presencial, e por amor àqueles irmãos que não podem vir para a casa do Senhor por questão de enfermidade ou alguma coisa justificável diante do Senhor, nós iremos estender a reunião até a residência de você através da plataforma Google Meet, né? Mas eu estava pensando, eu combinar com o Fabiano, um negócio meio esquisito, mas talvez sirva para os irmãos, né? É que a gente só vai disponibilizar os cultos, talvez, estou pensando ainda, pode ser que tenha errado, porque às vezes a gente conversa muito com meus filhos e diz: pai, não faço isso não, pelo amor de Deus. Olha, não quero ir criança para a igreja domingo pela manhã, então vai acabar a escola de domingo de criança. Ana disse: de jeito nenhum, vamos continuar. E hoje teve um grupinho bom, devagarinho a gente vai nessa pandemia, né? Eu estava pensando, irmão, de estender a plataforma Google Meet para quem estiver doente em casa. É um pensamento, mas eu combinar aí com... Porque eu vejo tantos irmãos que têm celular, está em casa, a gente sabe que está em casa, com raras exceções, e não se digna parar um pouquinho, abrir o celular, acessar